Ó, essa aula vai ser sobre a arquitetura da infraestrutura que nós estamos usando para criar os agentes de IA. Não vai ser muito simples, mas vou tentar ser bem didático para vocês conseguirem entender aí tudo que a gente precisa para fazer agentes de IA da forma que a gente está abordando aqui, né? Então, bom, primeira coisa, a gente tem um banco de dados, tá? Esse banco de dados é em Postgres e nele vão ficar algumas coisas, tá? Então, vou deixar aqui o Postgres, a gente vai falar dele bastante. A gente vai ter uma ferramenta de automação de workflow, certo? Que é o NHN. Vou colocar aqui NHN. Então, NHN é essa ferramenta aqui. Não, peraí. NHN.io, isso. Resumidamente, ele é uma ferramenta que permite que a gente insira algum tipo de dado, algum tipo de trigger, enfim, ele vai disparar o início desse workflow por algum motivo. E a partir daí a gente vai pegar esses dados e enviar, transformar, processar, enfim, fazer chover, como a gente diz aqui, com esses dados. Tá? Então, uma ferramenta de workflow permite que a gente faça muitas coisas. Tá? Não tem a ver com as etapas de dentro do agente. Isso aqui é um workflow, dá pra gente fazer automação de qualquer coisa sem mexer com IA. Né? Posso fazer uma automação que quando eu receber um e-mail, eu envio um SMS pro meu número, por exemplo. Beleza. Posso fazer uma automação de quando o ar da minha casa chegar em 20 graus, me manda uma mensagem, manda SMS, ou me manda um e-mail. Enfim, coisa simples, mas só para vocês entenderem que dá para usar qualquer coisa. N8N, ferramenta de automação de workflow. Tá? Beleza. Então, N8N, vamos colocar aqui umas setinhas para automação. Esse é outro cara que a gente vai usar. Como que a gente vai utilizar o WhatsApp? Como que a gente vai fazer que esse agente ouça e responda no WhatsApp? A gente vai utilizar a Evolution, tá? Que é uma ferramenta, na verdade é uma biblioteca, GitHub, open source, para integrar com o WhatsApp. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada aí. Então, a Evolution ela é feita para a gente falar com o WhatsApp. Aqui, né? Ele não está achando ali meus desenhos. Vou deixar só o WhatsApp aqui. Então, a gente está começando a desenhar uma arquitetura melhor. O que a gente vai utilizar para envio de e-mails? A gente vai usar o SendGrid. Os e-mails são muito utilizados? Não são muito utilizados, mas para alertar nós mesmos de quando alguma coisa deu errado, mas tem cliente que pede para enviar algum tipo de notificação por e-mail, beleza? O que mais que a gente tem aqui? A gente precisa da IA, de fato. Então, a gente precisa do nosso robozinho. O que a gente está utilizando de IA? O ChatGPT. Então, nossa IA. Beleza? Então, na verdade, ChatGPT não, né? OpenAI, né? Com os modelos GPT. Dá pra gente utilizar outros provedores de serviço? Sim, dá pra utilizar outros provedores de serviço. Então, conforme eu vou lembrando aqui, vou incluindo, mas por padrão, a gente tem lá o próprio WhatsApp, certo? Verdinho. Então, a interação vai acontecer lá. Beleza. Do WhatsApp, vou colocar o fluxo aqui em verde. A Evolution API vai receber essa mensagem. Por exemplo, aqui, olá. Certo? Depois que a Evolution API recebeu essa mensagem, ela faz basicamente isso. Ela vai enviar essa mensagem lá para o NHN. E, claro, a Evolution, ela, por trás dos panos, ela está com um banco de dados Postgres. O NHN também. A gente utiliza, inclusive, o mesmo banco de dados. Tá? Evolution mandou essa mensagem, esse olá, para o NHN. O NHN vai processar essa mensagem, certo? E a gente vai ter algum tipo de processamento por IA. Se a gente pensar num agente mais simples possível, não teria base de conhecimento, certo? Então a gente mandaria para a OpenAI e agora a gente começaria o caminho de volta. Então, o caminho de volta, o OpenAI devolve uma resposta para o NHN, o NHN devolve uma resposta para o Evolution API e a Evolution API devolve essa resposta lá para o usuário. Que resposta? Pode ser uma resposta, por exemplo, sou o Joey, como posso ajudar? Tá? Então seria já uma resposta do agente em questão. Aqui, aqui e aqui. Certo? Esse é o fluxo principal. Aí, o que tem de novidade aqui nesse fluxo? Bom, em geral, a maioria dos agentes vão ter, isso aqui é para um agente, tá? Um agente vai ter uma Evolution, um Postgres, um NHN e uma API key ali da OpenAI. Ele vai ter uma base de conhecimento, certo? Então, a gente vai chamar isso aqui de reg, e para isso a gente utiliza o pgvector. Se a gente procurar aqui, Open Source Vector Similarity Search for Postgres. Então, lembra que a gente falou de Vector Database
E a similaridade é quando um nó daquela tá próximo de outro. Lembra que eu falei da semelhança semântica, né? Então o pgvector faz isso utilizando o banco de dados do Postgres. Então tem ferramenta paga que faz isso também, mas o pgvector implementa isso no Postgres. Então, de certa forma, voltando aqui, né? O pgvector, ele, vamos colocar aqui, né? As bolinhas lá da similaridade. E ele também está utilizando o mesmo banco de dados do Postgres. Então, o reg ele vai acontecer aqui, no pgvector. Então, muito provavelmente, a gente vai ter, vou colocar aqui, pode ser amarelinho, draw aqui, uma troca do NHN com o pgvector. Na verdade, né? Tudo isso aqui acontece no NHN, tá? Ele é o nosso maestro. Então, eu vou colocar aqui no NHN, mas a gente poderia colocar também com a OpenAI. Vai acontecer entre o agente e o reg aqui. E da onde que vem as informações que estão aqui na base de conhecimento? Do Google Drive. Então, Google, quer dizer que em algum momento a gente setou ali uma integração com o Google Drive. Tá? O Drive a gente pode colocar aqui também como um outro, como se fosse outro banco de dados, né? Então, o cliente vai colocar lá no Google Docs dele algum tipo de informação e a gente, utilizando aqui o reg, abastecer a base de conhecimento do agente. Tá bom? Por último, a gente precisa setar a memória desse agente. Por quê? Se esse cliente aqui falar, por exemplo, né? Olá. Então, olá, sou o Joey, como posso ajudar? Sou o Tainan. Então, vamos imaginar que o cliente respondeu isso. Só com a OpenAI, se a gente chamar a API da OpenAI, ela vai responder o que você mandar para ela. Então, essa ideia de histórico, de memória do que foi para trás, que a gente tem aqui no ChatGPT, né? A gente tem toda a memória do que passou. Ele entende, por exemplo, oi, sou o Tainan. Então, enviei isso para ele. E aí, Tainan, tudo certo? Como posso te ajudar? Qual o meu nome? Meu nome é Tainan. Seu nome é Tainan. Isso aqui é porque ele já salvou isso em algum lugar. Se a gente chama a API da OpenAI sem passar algum tipo de memória, o agente não vai lidar com isso. Ele vai responder, não sei qual é o seu nome. Né? Então a gente precisa também de uma memória de curto prazo. E para isso a gente utiliza aqui o Redis. Então eu vou colocar ele lá perto do agente da OpenAI. Mas tudo isso também é no NHN, tá? Então vou colocar aqui a memória como... vou colocar aqui uma ampulheta, né? Pode remeter a isso. Então, e a gente também poderia colocar aqui em laranjinha, né? O NHN sempre coloca essa memória aqui, para o agente ter essa memória de curto prazo, tá? Então, com isso, a gente tem nossa infraestrutura. Então, primeiro, estamos trabalhando aqui com o WhatsApp. Vamos relembrar tudo isso, né? WhatsApp. Do WhatsApp vai chegar uma mensagem. Essa mensagem vai ser recebida pela Evolution API, que é como se fosse um WhatsApp web para nós que somos. Então, a gente vai conseguir lidar com as mensagens, enviar mensagens pelo WhatsApp, enviar reações, enfim. Tem muita coisa que a Evolution oferece. Dá uma olhada na documentação. Essa mensagem vai chegar no NHN, que é o nosso maestro. Ele que vai fazer a bola rolar. Primeira coisa que ele vai fazer, cara, ele vai enviar tudo isso para a OpenAI. Isso aqui vai acontecer em segundo plano. Se a gente configurou certinho, esse agente vai ter memória. Se nós configuramos certinho, esse agente vai ter uma base de conhecimento que já veio de algum lugar. Isso aqui acontece antes, né? Não é síncrono, né? Em tempo real. A gente respondeu, tudo isso está sendo armazenado lá no Postgres. Então vai voltar para o NHN, voltar para Evolution e voltar para o WhatsApp. Beleza? Deu algum erro? Send grid. Então, assim que a gente vai trabalhar. Tá? Por último, o cliente quiser que a gente envie alguma mensagem proativa, por exemplo, alguma imagem, algum áudio, também o NHN vai enviar para a Evolution API. Tá bom? Então, essa baguncinha aqui, para vocês entenderem um pouco da nossa estrutura, e depois a gente vai mostrar como fazer isso na prática, como subir. E lembrando que tudo isso não, né? O WhatsApp não. Mas toda essa parte aqui, o SendGrid também não. Mas isso vai estar rodando dentro de uma VPS. E o provedor que a gente utiliza é DigitalOcean. A gente poderia usar a Amazon, a AWS, mas a gente utiliza DigitalOcean. Tá? Que é uma cloud simples com preços bem definidos. Assim. Beleza?